Missionário conta um caso, já contei para vocês também, de um pastor tradicional, um homem de Deus, mas ele não tinha o ministério lá, não tinha esse negócio de fazer libertação, cura divina, expulsando demônios. Ele estava pregando e manifestou um demônio, pessoal. No meio do culto, manifestou um demônio na reunião. Lá manifestou um demônio. E na hora, o pastor tradicional disse: o sangue de Jesus tem poder. O demônio colocou a mão na cintura, deu uma gargalhada. Ele disse: seu pastor, mas o meu sangue também tem muito poder. Só que aquele homem era conhecedor das Escrituras. Ele disse: cala-te, Satanás, o único Espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Não teve outro. Nós temos uma mania para a gente ensinar os pequeninos de maneira errada. Mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia, como é que eu era antes de nascer? Eu era uma estrela, você era uma estrelinha que está no céu. Mentira, não existe isso. Nós passamos a existir com a concepção. Deus deu, crescer e multiplicar e frutificar. Não existia. Mas não tem esse negócio a ver dizer? Tem gente que é assim: não, tinha uma casa de espírito lá que Deus fala: fulano, vem que você vai nascer agora. Isso é lenda, irmão, não existe, entenda bem, não existe. Nós existimos na concepção, que é o que Deus deu ao homem, o poder da multiplicação, da frutificação. Aí passamos a existir ali. Isso é muito, você tem que entender sobre isso, para não entrar em erro de maneira alguma. Nós nascemos na concepção. Voltando agora ao entendimento. Então, quando o diabo ouve falar que Jesus Cristo vem cá, ele treme, porque ele sabe que foi vencido pelo homem. O Filho de Deus se fez filho do homem para o Filho do homem se tornar filho de Deus. Bonito isso aqui. Então entenda, essa é a nossa posição. Ainda nesse entendimento, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas e por sangue. E o Espírito, que é o que testifica, o Espírito é a verdade. O Espírito Santo fala isso conosco. Você veja só que o Espírito da Bíblia diz assim, quando a Maria perguntou: mas como é que eu vou engravidar? Se eu não tenho contato com homem algum, eu tenho um noivo, respeito esse noivo, nunca fui tocada por homem algum, sou uma virgem, Maria era virgem mesmo, entenda? Nunca tinha sido tocada por homem algum. E você lembra o que o anjo Gabriel falou para ela? Virá sobre ti o Espírito de Deus, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Quer dizer, quem deu o sangue não foi José, porque quem dá o sangue é o Pai. Não, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Irmão, você tem que ter esse entendimento, para não ter vergonha. Quando você for orar, você ora em nome de Jesus, que é aquele que se fez carne e venceu o diabo. Você tem que entrar nesse entendimento. Do lado aqui, na segunda carta de João, é só um capítulo só, versículo 7. Ele fala sobre isso: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais confessam que Jesus vem, os quais não confessam que Jesus vem em carne. Este é o enganador e o anticristo. O que é isso? Aquelas pessoas que vêm com uma filosofia bonita, pensamento bonito, mas negam. Não, Jesus foi um bom homem. Cristo, eles não seguem os ensinamentos de Cristo, o bom mestre. Mas quem foi Jesus para você? Foi um homem muito bom que habitou entre nós. Alguém disse: ele era um espírito evoluído. O outro diz: ele foi o primeiro socialista da face da terra. O outro diz: para com isso. Jesus era o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então o demônio está com verdade. Não. E disse: o verbo se fez carne, pessoa humana, e habitou entre nós. Então, quando você ora em nome daquele que venceu a morte, venceu o inferno. Vamos repetir o Apocalipse 12, 11. Eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso está aqui um pouquinho atrás, que eu dei quarta-feira, 1 de Pedro 4, 11. Olha como é que você vence o demônio. 1 de Pedro 4, 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, quando você tem um embate com qualquer mal, você tem que estar pelo sangue coberto, para não ter acusação contra você, porque o sangue que inocenta você, e você ora em nome de Jesus, que é de acordo com a palavra. Em nome de Jesus. Quando fala em nome de Jesus, é de acordo com a palavra. Eu estou roubando em nome de Jesus, eu estou adulterando em nome de Jesus, eu estou xingando em nome de Jesus. Ele não mandou. Como teve, você já ouviu de vez em quando, você fica escandalizado. Um pastor orou para a pessoa morrer. Deus não mandou ele fazer isso. Desculpe a expressão, idiotice.
Não existe. Deus não mandou fazer isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Deus vai segurar o homem até o final, irmão. Deus quer que a pessoa seja salva. Deus não tem prazer quando você vê alguém morrer. Irmão, foi a mão de Deus que pesou, foi a mão do diabo, irmão. Deus não está matando, roubando, destruindo, é Jesus que está salvando, entenda? Então volta para a palavra, sempre que lembra de Jesus, o mestre, em Mateus capítulo 4, como Lucas capítulo 4, quando ele foi tentado pelo diabo, o que ele dizia? Satanás, está escrito, é exatamente, ô demônio, fora. Vem um pensamento, pastor Jaime, eu sou de Deus, mas olha, eu não aguento, se as pessoas descobrissem o que eu penso, todo mundo, não. Todo mundo que está aqui, eu sempre digo, vamos escolher um de vocês, vamos que eu escolhesse você, entenda, você. Aí, fala assim, irmão, vai passar ali naquela tela, aí naqueles monitores, tudo que você tem que pensar, está amarrado, misericórdia. Você não, todos nós. Agora, você não deixa entrar no coração, está amarrado. Quando vem aqui, você diz, fora. Por quê? Porque eu sou morto para o pecado. O que você está falando? Da palavra de Deus. Olha aqui, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Jesus fez isso, Satanás, está escrito. Você não precisa usar toda essa formalidade, mas pode. Então venha um mau pensamento pecaminoso, está amaldiçoado esse pensamento, por quê? Porque eu fui morto para o pecado. O que você está falando? A palavra de Deus, Romanos 6,2 diz que nós somos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Só estou citando um, mas vem a doença, o médico está certo, ele viu um exame lá de imagem, ele tem um exame de laboratório, entenda bem, constatada a doença, ele está errado? Não, mas você diz, eu não aceito, ela faz o tratamento que ele mandou, não briga com o doutor não, tem gente que só falta bater no médico, está amarrado de Satanás. O médico está até um susto, o que é isso, meu amigo? Só estou falando o que está aqui no exame, que foi diagnosticado no seu corpo. O senhor não é o fulano de tal, o exame é seu, foi aqui. Lembra quando você tirou o sangue, a moça mostrou, o moço mostrou para você, não é o senhor, fulano de tal? Aí bota a etiquetinha lá, para não ter erro, para saber que é você. Tá? Depois não alguém dizer, não, esse sangue, isso aí não é meu não. Pode até acontecer, não estou dizendo que não aconteça um troca de exame, por isso você deve sempre pegar a segunda opinião, não é verdade? A pessoa diz, você tem que fazer uma cirurgia, tudo bem, doutor, vou e procure uma opinião. É importante isso aqui, mas voltando, irmão, não estou desacreditando, porque o pessoal, isso é o diabo, que tenta colocar a sociedade contra a igreja, não que a igreja é contra a ciência, não, Jesus sabe como eu orei pelas vacinas, oro para que sejam aprimoradas, que muita coisa ainda é teste aí, o pessoal está descobrindo. Lembra que no ano passado todo mundo achou que estava acabando o corona, não foi isso? Até desmanchar o coisa, mas ninguém dá a mão à palmatória, dá a mão, realmente esse vírus nos enganou, nós pensávamos que estava acabando e não acabou, não, mas fica um acusando o outro, né? É o federal, é o estadual, meu irmão, é o diabo, não para de acusar presidente, governador, prefeito, isso é coisa dos homens, nós não temos que entrar nessa briga, eles, desculpa, senão, como que diz, falei demais, né? Mas estão pensando no ano que vem, nós estamos pensando agora, irmão. Também, o pessoal discute mais, o pessoal, a visão deles é 2022, a nossa visão é agora. Nós estamos vendo gente morrer, compreende? Então, por isso que nós oramos sim pela vacina, oramos pelos tratamentos, mas não podemos deixar de crer na palavra de Deus. Então, amaldiçoamos o vírus e a infecção dele, o que for dele. Por quê? Porque pelas feridas de Jesus fomos sarados. Falei isso, mas pode ser uma outra doença, uma doença congênita, uma doença hereditária, e você está amarrado, eu não aceito, está amaldiçoado, e vai protestando. Repito, tomando o remédio que o doutor mandou, fazendo o tratamento que ele mandou, mas crendo na palavra de Deus. É isso que nós precisamos de fazer. Volte, meu irmão, aqui comigo. Eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue que foi derramado na cruz e pela palavra do seu testemunho. Não amaram a sua vida até a morte, que muda o entendimento quando você crê nas Escrituras. Hoje, meu irmãozinho, se ele entregou a sua vida para Jesus, você já é uma pessoa salva, a vida aqui passa rápido. Eu estou com 62, faço 63 esse ano. Se eu tivesse já feito 63, já tinha vacinado. Como 63 é só na outra semana ainda. Mas tranquilo, entenda, e já passei por essa experiência e glória a Deus, ele me guardou, não é? Mas deixa eu, entenda bem, falar para você, irmão, a vida é rápida. Que, como eu falei, de 60 anos, 62, quando eu falo de coisa de 50 anos atrás, parece que foi ontem. Eu lembro da Copa de 70, por exemplo, que já passou de 50 anos. Eu lembro, quando o Brasil foi campeão. Eu lembro um pouquinho de algumas coisinhas da Copa de 66, mas é pouco, que sou de 58. Claro, de 58 eu não lembro, porque quando o Brasil foi campeão, eu não tinha nascido, eu nasci no final do ano.
Eu nasci no ano que o Brasil foi campeão pela primeira vez. Depois, teve 62, mas não dá. Tem gente que tem uma memória fantástica. Eu não tenho para 60, com 3 anos de idade, para 4, lembrar do que aconteceu. Não lembro, depois lembro. Mas o que eu quero dizer, quando eu falo 1970, 1980, por exemplo, 82, aquela Copa na Espanha, que o Brasil perdeu, parece que foi ontem para nós, que temos mais de 60. Mas se eu perguntar para esse rapaz aqui, 1980, para ele é uma sumidade, que ele não era nem nascido. Não era nascido ainda, né, André? 80 não era nascido. Você vê, ele não era nascido, já era nascido em 80? Ainda não. Nasceu em? 84. Né? Quando ele nasceu, foi o ano que eu dirigi a primeira igreja. Então, quando eu falo, então, 82, para ele é uma coisa muito, muito antiga. Quando falam de 50, quando a minha mãe conta que na época da guerra mundial, faltava tudo, faltava açúcar, que tinha que fazer fila para comprar açúcar, não sei o quê. Mas para minha mãe que tem 92, você que tem 80, 90, que você deve lembrar da Segunda Guerra também, né? Você que tem 90 anos aí, ou 85, dá para lembrar alguma coisa. Mas o que eu quero passar para você? A vida passa rápido, meu irmão. Saia dessa igreja hoje com a vida eterna. Aceite Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor, seu Salvador. Basta que você creia que Ele morreu na cruz por você. Creia que que Ele ressuscitou no seu lugar, dizendo, eu já venci a morte. Você não vai conhecer a morte. Ué, vai ficar para sempre? Não. Hoje eu recebi por exemplo, a notícia da mãe de uma pastora, já de idade, a senhora faleceu. A mãe de uma pastora nossa. Está na glória, irmão. Se ela é do Senhor Jesus, o corpo é destruído, o espírito é salvo. Ela não viu a morte? Não. Quando o corpo dela parou aqui, o espírito dela continuou, foi para o Senhor. Essa é a nossa maior, vamos dizer assim, convicção, nosso maior tesouro. Hoje, toma uma posição, entregue a sua vida a Jesus, o Espírito Santo virá. Repito, basta que no coração você creia que Jesus morreu pelos seus pecados, que no coração você creia que Ele ressuscitou dentro dos mortos, diga para Ele, me salva, Ele vai te salvar. Você já é dele, diga, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa, Ele te perdoa.